Você já se perguntou quem é você de verdade? Não seu nome, sua profissão ou o que dizem sobre você, mas o verdadeiro eu que habita sua mente? No livro A Fascinante Construção do Eu, Augusto Cury mergulha fundo no maior enigma da humanidade, o ser humano. Cury propõe algo revolucionário, que o eu não é algo pronto, mas algo em constante construção. Cada pensamento, cada emoção, cada experiência é como um tijolo nessa fascinante arquitetura da mente. E a pergunta é: quem está dirigindo essa construção? No caos da vida moderna, muitos perdem o controle da obra. Deixam que a ansiedade, o medo, as vozes externas construam sua identidade. E o resultado? Um eu frágil, inseguro, desconectado de sua essência. Mas esse livro é um convite à retomada do protagonismo da sua mente. O autor nos apresenta o conceito de eu como autor da própria história. E isso muda tudo. Porque quando você entende que pode escrever, apagar e reescrever os capítulos da sua vida, você deixa de ser vítima do passado e se torna arquiteto do futuro. Cury ensina que existem 3 pilares essenciais na construção do eu: autoconhecimento, autocontrole e autoestima. E cada um deles precisa ser nutrido diariamente, como músculos mentais que só se fortalecem com treino, disciplina e consciência. O autoconhecimento é o alicerce. Sem ele, você vive no piloto automático, reagindo às circunstâncias em vez de agir com intenção. Conhecer seus pensamentos, suas emoções, seus gatilhos, é o primeiro passo para assumir o controle da obra-prima que é sua mente. Mas conhecer não basta. É preciso o autocontrole, a capacidade de gerenciar os pensamentos e emoções antes que eles te dominem. Quantas vezes você já explodiu sem querer? Ou se sabotou por pensamentos negativos? Isso é um eu fragilizado, sem engenheiro responsável. E vem então a autoestima, o telhado dessa construção. Não é sobre se achar superior. É sobre se respeitar, se acolher nas falhas, celebrar as conquistas e se tratar com dignidade. Um eu bem construído não precisa de aplausos externos para se sentir inteiro. Cury apresenta ainda a ideia dos gatilhos mentais destrutivos. São pensamentos automáticos, muitas vezes inconscientes, que sabotam nosso eu. Frases como "você não é bom o suficiente" ou "ninguém se importa com você" moldam tijolos rachados na construção da identidade. Esses gatilhos vêm muitas vezes da infância, de traumas, de críticas mal digeridas. E se não forem identificados, continuam atuando silenciosamente, bloqueando o crescimento pessoal e nos aprisionando em padrões de comportamento tóxicos. Mas a boa notícia é: o eu pode ser reconstruído. Com novas ferramentas, com novas referências, com novos pensamentos. Augusto Cury mostra que o cérebro é plástico. Ele pode ser moldado, reeducado, reprogramado. E isso é libertador. Nesse processo, um conceito poderoso que ele apresenta é o eu observador. É aquela parte da mente que consegue sair do fluxo automático dos pensamentos e observar, refletir, questionar. É esse eu que tem o poder de interromper padrões e iniciar mudanças reais. Sem o eu observador, somos escravos dos impulsos. Com ele, nos tornamos senhores de nossas escolhas. E é aí que a mágica começa. Quando você para de reagir automaticamente e começa a agir conscientemente. Sua vida muda. Seu destino muda. Outro ponto impactante do livro é a crítica ao sistema educacional. Cury defende que as escolas formam mentes para o mercado, mas não para a vida. Ensinam fórmulas, datas, regras, mas não ensinam a pensar, a sentir, a gerenciar emoções. E o resultado? Adultos brilhantes tecnicamente, mas emocionalmente frágeis. Pessoas que vencem por fora e desmoronam por dentro. Que sabem resolver equações, mas não sabem resolver seus próprios conflitos internos. Cury nos provoca. Como vamos construir um eu saudável se não aprendemos a nos conhecer? Se não entendemos como a mente funciona? Se não aprendemos a lidar com frustrações, perdas, rejeições?
O livro é um grito de alerta. Precisamos educar a emoção. E isso começa em casa. Com pais conscientes que não apenas cobram resultados, mas acolhem sentimentos. Que não apenas ensinam regras, mas inspiram pelo exemplo. Que entendem que cada filho é uma obra em construção e merece atenção emocional. Na prática, o autor propõe ferramentas simples e poderosas: o diário da emoção, o diálogo interno consciente, o questionamento dos pensamentos automáticos, a meditação crítica. Pequenas práticas que ajudam a fortalecer o eu como gestor da mente. E nesse processo, é crucial aprender a desacelerar os pensamentos. Vivemos numa sociedade hiperacelerada, onde o excesso de estímulos sufoca a mente. Cury defende a importância do ócio criativo, do silêncio, da pausa, como ferramenta de saúde mental. Ele alerta que uma mente acelerada demais perde a capacidade de pensar com profundidade, de refletir, de sentir plenamente. E sem isso, a construção do eu se torna superficial, frágil, reativa. A pressa destrói os alicerces da alma. Construir o eu é também aprender a lidar com as dores, com as perdas, com a rejeição. Cury mostra que todo ser humano passa por sofrimentos, mas poucos transformam a dor em crescimento. E esse é o diferencial dos que têm um eu forte. Eles extraem sabedoria do caos. A construção do eu não é linear. É feita de altos e baixos, de tijolos bem colocados e outros que precisam ser substituídos. Mas cada crise pode se tornar uma oportunidade de expansão, se for encarada com consciência e coragem. Nesse ponto, o autor destaca o poder das perguntas. Quem sou eu? O que me fere? O que eu preciso curar? Que padrões preciso quebrar? Essas perguntas são como lanternas na escuridão da mente. São elas que guiam a construção consciente do eu. E esse processo nunca termina, porque o eu está sempre em expansão, sempre se renovando, sempre evoluindo. Cada fase da vida exige uma nova versão de você mesmo. E cabe a você decidir se será um construtor presente ou um espectador passivo. O livro também destaca o impacto do amor próprio. Amar a si mesmo não é egoísmo, é uma necessidade emocional. Quem não se ama busca validação constante dos outros. E isso torna o eu vulnerável, dependente, quebradiço diante das críticas. Quando você se ama, você se respeita. Você se acolhe nos dias difíceis. Você se apoia quando ninguém mais parece entender. E esse amor é a argamassa que mantém a construção firme, mesmo em meio às tempestades da vida. Cury nos lembra que somos os únicos seres capazes de pensar sobre o próprio pensamento. E isso nos dá um poder incrível. O de escolher o que pensar, como pensar e o que fazer com os pensamentos que temos. Isso é autoliderança. Isso é liberdade emocional. Se você sente que sua vida está desorganizada, que seus pensamentos te sabotam, que suas emoções te controlam, talvez esteja na hora de reconstruir o seu eu. E esse livro é o mapa que te guia nessa jornada de dentro para fora. A fascinante construção do eu não é um livro comum. É uma viagem pela mente humana. Um manual de instruções para quem quer assumir o controle da própria história. Para quem está cansado de sobreviver e quer finalmente viver com consciência. Ao terminar essa leitura, você não será o mesmo, porque algo dentro de você terá despertado. O eu observador terá sido ativado, e com ele, nasce o desejo irresistível de se reconstruir com mais verdade, mais amor, mais presença. Se você gostou desse resumo e quer mergulhar ainda mais fundo nesse e em outros livros transformadores, conheça agora a NET Livros, um universo de conhecimento no seu celular, com obras em formato de e-books, audiolivros e resumos em vídeo para te ajudar a evoluir todos os dias. Acesse NET Livros agora mesmo. Leia mais, ouça mais, evolua mais, porque seu eu merece ser a melhor versão que você pode construir.